Para você de casa, fuga com perseguição e tiroteio termina com motorista preso após acidente de trânsito em Patos de Minas. Casos de embriaguez ao volante lideram o número de ocorrências registradas durante a Operação Semana Santa e a gente vai mostrar também. O RT faz a apresentação de parte do elenco que irá disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Jogadores do Mamoré falam da expectativa para a competição que terá início no mês de maio. SAMU registrou mais de 3.000 atendimentos no mês de março. A importância das doações de sangue em meio à epidemia de dengue. Ruas esburacadas e os riscos para o trânsito em Patos de Minas. Justiça Eleitoral responsabilizará autores de notícias falsas com ou sem o uso de inteligência artificial nas eleições. Para especialista, aumento no número de casos de Covid está dentro do esperado. Patos de Minas adota esquema de vacinação do Ministério da Saúde para dose única contra o HPV. O NTV News já está no ar. A gente começa a edição desta quarta-feira falando de futebol. O módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2024 terá início no dia 4 de maio. Faltando pouco mais de um mês para a estreia na competição, a URT fez hoje a apresentação de parte dos jogadores contratados para a temporada. Igor, mineiro de Araxá, é um dos contratados pelo clube URT para a temporada de 2024 do Campeonato Mineiro Módulo 2. Minha base é no Fluminense do Rio e depois acabei com a Portuguesa, o Desporte. Aí deu uma rodada, fui para fora do país, cheguei a chegar na Coreia, aí veio a pandemia, voltei. Recente agora eu estava em Brasília, Paranoá, e estou muito feliz de chegar aqui. Ao todo já são 23 atletas contratados, mais comissão técnica. Participaram do primeiro treino 15 jogadores e mais 2 chegaram ainda nesta quarta-feira a Patos de Minas. Além do Igor, foram apresentados Paulo Henrique, goleiro, os zagueiros Wesley, Jadson Sergipano, Gabriel Macedo e Diego Rocha, os volantes Daniel Costa e Douglas Alemão, lateral Thiago Balaio, Kaique, Alex Murici, o meia Vitor Xavier, Stefano Yuri e Lelo como centroavantes, Cebolinha como atacante, Bernardo Vieira como meia e Luanderson como volante. A equipe estreia no dia 5 de maio contra o Boa, na Arena DB, restando um mês para a preparação com o elenco. Eu estive aqui da primeira vez, me foi oferecido até um prazo maior, porque a diretoria tem dado todas as condições, mas diante do que nós decidimos fazer, é trazer jogadores que estariam em atividade, né? Não adiantava nós ter um prazo muito maior aqui, porque nós não teríamos jogadores aqui. Tanto é que esses jogadores ainda faltam chegar ao plantel. São jogadores que todos vieram de atividade, campeonatos estaduais. Então nós não íamos conseguir contratar ninguém para estar 50 dias aqui antes. Estamos tendo dificuldade, inclusive, com a chegada de outros. Então eu acho um prazo suficiente de 30 dias, porque você pega jogadores todos em atividades. Na visão do técnico, um grande campeonato que vai exigir bom desempenho jogo a jogo, independente de quem seja o adversário. É um campeonato muito difícil e ele é um dos principais segunda divisão, se não for a principal, eu acho, na sua totalidade, no seu esforço, porque eu estou acostumado com outros estados, a mais forte segunda divisão, acho, de todo o Brasil, deve ser uma dessas daqui, é a mais forte. Pelas profissionais que vêm para cá, é a mais forte, eu acho. Eu já disputei segunda divisão em outros estados também, já tive acesso, mas eu acho que eu não encontrei tanta dificuldade como nós vamos encontrar aqui. Igor também já iniciou a preparação e é a sua primeira vez na disputa de um campeonato mineiro. Para ele é gratificante a estreia representando Patos de Minas. Isso é gratificante, eu aqui do lado, né, e cresci vendo o RT, muitas vezes indo lá em Araxá jogar contra o Araxá Esporte. Então estou feliz demais de estar aqui podendo ajudar com o meu trabalho e espero fazer um grande trabalho aqui junto com a minha equipe. O Mamoré já divulgou alguns nomes para a temporada e amanhã promoverá a apresentação oficial do elenco. Na tarde de hoje, o repórter Luiz César conversou com 2 dos contratados para o módulo 2. O do Mamoré vai acontecer na tarde dessa quinta-feira, mas a reportagem da NTV conseguiu aqui uma exclusiva para o torcedor do Mamoré, para quem está em casa também acompanhando. 2 jogadores, o zagueiro Anderson Sobral, né, que rodou aí pelo Brasil, tem base aí no Ceará. E o Marcílio que veio bem de perto, né, da cidade de Patrocínio, estava disputando o módulo 1 do Campeonato Mineiro esse ano, na primeira divisão aí pelo Patrocinense. E a gente vai conhecer um pouquinho deles aqui. Primeiro começar com o Anderson. Anderson,
Se apresente, né, para o torcedor do Mamoré poder te conhecer. Anderson Sobral, zagueiro, 32 anos. Como você disse aí, minha base foi no Ceará. Tive passagens pelo Vila Nova, pelo Goianésia, Campinense, Jataiense e Novo Horizonte de Pameri. Esses aqui mais pelo lado de cá, que em Minas mesmo, o primeiro clube aqui, o Mamoré. Mas também tive passagens pelo clube do Nordeste, lá do Ceará, principalmente Horizonte, Atlético Cearense, Guarani de Sobral, que é da minha cidade. Então, esse é o Anderson Sobral e pode esperar aí muita raça e muita vontade. Marcílio, se apresentando também para o torcedor do Mamoré poder te conhecer. Sou Marcílio, 24 anos, né? Tenho passagem pelo Portugal, pelo Clube dos Moreis, São Joanense, pelo Patriotas da Colômbia, já joguei primeira divisão e segunda divisão lá. Então, o que o torcedor aguarda de nós aí, mano, é muita raça, né? Muita humildade, muita dedicação dentro de campo, entendeu? E muita responsabilidade. E vamos pra luta. Como é que tá aí para o que da escolha do Mamoré? O que foi apresentado, o projeto? Como é que foi toda essa questão aí para que possa dar certo essa liga, né? Acho que, como falou o projeto, né? O projeto em si é um projeto, querendo ou não, ambicioso, né? Porque faz, se não me engano, desde 2015, né? Que o time não está na primeira divisão. Então é um projeto que visa aí o acesso. Com certeza, um acesso já vai garantir o trabalho, mas um título, todo jogador pensa muito no título, então é um projeto bem audacioso e ambicioso. Marcílio, é isso? O projeto do Mamoré. O Mamoré vem como campeão, né, da terceira divisão do Mineiro, então, claro que os olhos ficam muito voltados para a equipe do Mamoré, mas o que te chamou muita atenção para que você pudesse aceitar aí as condições do Mamoré e vir vestir essa camisa? Então, como o Anderson Sobral falou, né? É um projeto muito bom, um campeonato muito bom também, porque se a gente for campeão, mano, vai dar uma visibilidade muito boa pra nossa carreira, né? E como o Sobral falou, mano, pelo clube, pela história do clube, né? Porque se a gente botar esse clube na primeira divisão, vai ficar pro resto da vida a história, entendeu? E é isso que nosso pensamento, não só o nosso, né? A partir do presidente, né? É do presidente para os jogadores e vamos pra luta, mano. E com fé em Deus aí, eu tenho fé em Deus que a gente vai ser campeão e botar esse clube na elite muito grande do Campeonato Mineiro. A expectativa é de que 14 reforços estejam aqui no estádio Bernardo Rubens de Queiroz. 7 já foram anunciados, ainda tem mais 7 ainda que estão passando por esse processo de exames médicos e assinatura de contrato para ser anunciado ainda pela equipe do Mamoré. Mas jogadores chegando, 14 ao total já, e mais reforços aí, contratações devem ser anunciadas durante o decorrer dos próximos dias, visando a estreia do Mamoré, que está cerca aí de 30 dias no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A expectativa para o início do campeonato é grande, né? Já que os dois aí, rivais de Patos de Minas, estarão nessa disputa, nessa competição. Depois do intervalo, a importância das doações de sangue em meio à epidemia de dengue. E SAMU registrou mais de 3 mil atendimentos durante o mês de março. Um estudo realizado pela revista científica The Lancet, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mostra que as crianças do Brasil estão ficando mais altas e mais obesas. A população total do estudo foi de 5.750.214 crianças de 3 a 10 anos de idade, que foram divididas em duas partes: as nascidas em 2001 até 2007 e os nascidos em 2008 até 2014. Os dados apontam que há um aumento na trajetória média de altura das crianças nascidas entre os anos de 2008 e 2014, de aproximadamente 1 centímetro em ambos os sexos. Isso em relação à outra parte da pesquisa, os nascidos entre 2001 e 2007. Quanto à trajetória média do índice de média corporal, houve um aumento de 0,06 entre meninos e 0,04 entre meninas, isso válido para as duas cortes. Na comparação entre as crianças de 2001 até 2014, a prevalência de excesso de peso para a faixa etária de 5 a 10 anos aumentou 3,2% entre os meninos, já entre as meninas, 2,7%. No caso da obesidade, o aumento da prevalência de 11,1% para 13,8% entre os meninos e 9,1% para
11,2% entre as meninas, um aumento de 2,7% e 2,1%, respectivamente. O mesmo se deu para a faixa etária de 3 a 4 anos. Houve um aumento do excesso de peso entre 0,9% entre os meninos e 0,8% entre as meninas. Já para a obesidade, aumento de 4% para 4,5% nos meninos e de 3,6% para 3,9% nas meninas. Ou seja, um crescimento respectivamente de 0,5% e 0,3%. O SAMU divulgou nesta quarta-feira um informativo mensal dos atendimentos realizados durante o mês de março nos 33 municípios que são atendidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. Segundo o informativo, em março deste ano, em Carmo do Paranaíba, foram 275 ligações e o envio de 155 ambulâncias. Já em Cruzeiro da Fortaleza, houve o envio de uma ambulância e 2 ligações. Em Guarda-Mor, foram 9 ligações e 3 envios de ambulância. Em Guimarães, 12 ligações e uma ambulância enviada. Já em João Pinheiro, foram enviadas 185 ambulâncias, sendo 334 ligações. Lagoa Formosa teve o registro de 21 ligações e 2 ambulâncias enviadas. Em Presidente Olegário, 2 ligações e o envio de uma ambulância. Em Patos de Minas, foram 2.224 ligações e o uso de 1.168 ambulâncias. Ao todo, no mês de março, o SAMU atuou em 3.121 ocorrências. Em destaque, 785 casos traumáticos e 218 casos psiquiátricos. O mais curioso desses números aí, além dos atendimentos que são um número interessante, inclusive os clínicos lideram, o número de casos de trotes continua alto, 114 aí, de muita gente que não tem o que fazer e fica ligando, passando o trote para o SAMU. Olha, o aumento do número de casos de dengue hemorrágica e de outras doenças chama a atenção para a necessidade de elevar o número de pessoas que doam sangue, Isso para manter claramente os estoques no Hemocentro. O sangue é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. As plaquetas ajudam no controle de sangramentos e parte delas pode ser doada sem causar prejuízo algum à saúde do doador. O processo que permite a separação e a coleta específica de plaquetas chama-se aférese. Nós fazemos apenas a doação do sangue total. São essas bolsas que são doadas. Essa bolsa é encaminhada a Uberlândia, onde ocorre o fracionamento dos hemocomponentes. Você tem a separação em plasma, plaqueta e hemácias, que são as separações mais comumente realizadas, tá? Só se separa a plaqueta do sangue masculino, tá? As mulheres não são produzidas plaquetas. E, no caso, a produção gera uma bolsa de plaquetas, Cada bolsinha dessa aqui gera em torno de 70 a 80 ml de plaquetas. A doação de plaquetas beneficia diversos pacientes, principalmente aqueles em tratamento de leucemia ou outros tipos de câncer. Também as que passaram por algum transplante de medula óssea, dengue hemorrágica, cirurgias cardíacas e vítimas de trauma. Mas a partir do momento em que a plaqueta foi recolhida, ela precisa ser usada com rapidez. Geralmente, quando se faz uma reposição de plaqueta, você faz uma reposição em torno de 6 a 8 bolsinhas de plaqueta. Então você precisa de 6 a 8 doações para poder fazer uma transfusão de plaqueta em uma pessoa. E essa produção, a plaqueta tem um problema é esse, Geralmente não se faz da mulher. E outro problema é a validade da plaqueta. Uma vez produzida, a plaqueta tem uma validade de 5 dias. Então, se ela não for utilizada em 5 dias, ela é descartada. Então, plaqueta é algo muito volátil. Nós tem dias que você tem muita, de repente tem o uso, vence os 5 dias daquela, você não teve uma reposição adequada, a plaqueta some. Gilberto foi até o Hemocentro de Patos de Minas para doar sangue, com o objetivo de separar as plaquetas para um amigo que necessita com urgência por estar com dengue hemorrágica. Muito importante, ainda mais hoje, que nós estamos aí vivendo essa... Não podemos dizer que seja epidemia de dengue, porque nós tivemos uma questão muito
crítica com as chuvas e o calor. Chuva e calor vai gerar muita larva, né? Então, com esse aumento das larvas, a dengue ela aumentou os casos. Então, tendo conhecimento que você pode doar plaqueta, é muito importante para a população nos ajudar aí, para quem tem essa deficiência, ainda mais quando a dengue é hemorrágica, né? Quem doa pela primeira vez sabe bem a importância da doação e também incentiva para que mais pessoas possam salvar vidas. Incentivo a todo mundo a vir doar, porque são inúmeras as possibilidades de você poder ajudar as pessoas. Tá difícil de conseguir a plaqueta em todas as outras unidades, porque essa epidemia de dengue ela é no estado. Isso está trazendo um déficit grande na produção de plaquetas. Você tem tanto uma diminuição na demanda de doadores por causa da doença em si, quanto você tem um aumento do consumo dos hemocomponentes, gerando assim a balança ficar negativa. Então está faltando esse hemocomponente, principalmente a plaqueta. Esse final de semana nós tivemos aqui uma situação de não ter plaqueta na unidade, ter que pedir de outra unidade, a outra unidade não poder fornecer o suficiente para poder atender. Então nós precisamos de doadores, nós precisamos que as pessoas, né, mobilizem para vir à unidade para a gente conseguir repor esse estoque e atender. O movimento Ilumine-se de Azul promove a conscientização sobre o transtorno do espectro autista e também a importância da inclusão. O autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta a maneira como uma pessoa se comunica, interage socialmente e experimenta o mundo ao seu redor. E um dos principais desafios enfrentados por pessoas com autismo é o estigma social e a falta de compreensão por parte da sociedade. O jovem Arthur, de 14 anos, sente na pele as adversidades por ser uma criança atípica. É muito difícil ser autista e muitas outras coisas. Eu já sofri muito quando sou autista e várias pessoas também. Muitos autistas sofrem bullying e muitas outras coisas. Neste sentido, durante o mês de abril, organizações em todo o mundo promovem campanhas de conscientização, eventos educacionais e atividades para aumentar o entendimento sobre o autismo. E especialmente nesta terça-feira, em Patos de Minas, foi proporcionado o movimento Ilumine de Azul, onde o prédio da Prefeitura Municipal ficou iluminado de azul, para mostrar apoio e solidariedade àqueles que vivem com autismo. É um dia de conscientização, diferente de festas, comemorações, né? Hoje é mostrar para a população essa data, né? Para a sociedade o respeito da capacidade do espectro, né? Que cada indivíduo possui, cada autista é único, e a questão do respeito também com as outras comorbidades, que seja associado o TDAH e o TOD, né? Então assim é tudo oriundo do TEA, né? Transtorno espectro autista. A cor azul vai além do simbolismo. Muitos indivíduos autistas têm uma preferência pela cor azul devido à sua associação com a calma e tranquilidade. Ambientes com tons de azul podem ajudar a reduzir a ansiedade e a sobrecarga sensorial, proporcionando uma sensação de segurança e conforto. O azul está representando o espectro, né? Os autistas, é questão de igualdade, que eles são capazes, a questão que eles podem viver no mundo e ter um entendimento melhor. O que a gente espera não é que mude o mundo por causa deles, é que o mundo entende o entendimento do mundo que eles vivem, né? Da maneira deles pensar, de agir, e que está tudo bem. Vânia, que é mãe atípica, ressalta a importância dos eventos que acontecem em abril, que desempenham um papel vital na promoção da conscientização, aceitação e inclusão das pessoas autistas na sociedade. Eu acho que se não tivessem esses movimentos, realmente seria muito difícil. Meus dois filhos são autistas, né? Estão com 14 anos. Há 14 anos atrás, eu estava conversando ainda há pouco, não existia esse tipo de consciência, né? O que era o autismo, como lidar com o autismo. Então, se não existisse esse dia 2, por exemplo, que não é um dia de comemoração, mas é um dia de conscientização, seria bem difícil. A inclusão de autistas também promove uma cultura de empatia e compreensão.
Quero deixar essa mensagem para vocês, que nós possamos olhar para eles de uma forma especial, de uma forma além, porque eles são capazes. E uma frase, né, que eu costumo falar para os pais, costumo falar para os meus colegas de trabalho, que com amor as peças se encaixam e realmente se encaixam. E não só eu sou professora, mas toda a população de Patos, nós precisamos de olhar para eles de uma forma especial, porque eles são únicos. E assim, tem a nos ensinar. Claro, né? A inclusão, a importância de falar sempre desse assunto e de incluir as pessoas cada vez mais. A gente vai falar a seguir sobre as ruas esburacadas e os riscos para o trânsito em Patos de Minas. E ainda, casos de embriaguez ao volante lideram o número de ocorrências registradas durante a Operação Semana Santa nas estradas da região. Neste bloco a gente fala sobre o trânsito. As ocorrências de embriaguez ao volante foram novamente destaque no balanço da Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Militar Rodoviária nas rodovias da região. Como é que foi a operação desse ano? A operação desse ano, a gente intensificou as abordagens em locais específicos, né, onde, de acordo com as nossas informações, os nossos dados, seriam mais necessárias abordagens, visando principalmente, né, sobretudo, evitar sinistros de trânsito, sobretudo também aqueles com vítimas. De quarta-feira até domingo, do dia 27 ao dia 31, foram realizadas várias abordagens em que culminaram com apreensão de pessoas, né, mandado de prisão, mais de 30 autuações por embriaguez ao volante. Tivemos ocorrências diversas. No entanto, infelizmente, nós tivemos aí na nossa área da companhia, 23 municípios, 4 sinistros de trânsito. Um deles com vítima, infelizmente, uma senhora acabou vindo a óbito, e o que faz com que a gente lamenta o resultado da Operação Semana Santa, apesar do nosso esforço, apesar dessas abordagens e apesar desse número positivo quanto à nossa repressão, que foi várias autuações por embriaguez, prisão por cumprimento de mandado de prisão e várias outras atuações exitosas da Polícia Militar Rodoviária. Então, fazendo uma análise desses números, a gente pode dizer que o maior problema realmente é a embriaguez. O maior problema nosso continua sendo a embriaguez. Nesses tempos, como a gente está passando agora, que ocorrem alguns períodos chuvosos, tem ainda previsão de chuva na nossa região até o final de semana, a gente vê que o índice de sinistros de trânsito tende a aumentar devido à chuva. Mas a embriaguez e a ultrapassagem em local proibido continua sendo o gargalo nosso, continua sendo aquilo que provoca mais sinistros de trânsito. A gente percebe que alguns fatores, eles são relevantes na ocasião de sinistros, mas não são determinantes. Por exemplo, a questão da chuva. A questão da chuva pode influenciar, mas ela não determina se vai ter o sinistro de trânsito. O que mais determina o sinistro de trânsito é a atitude que o condutor vai ter. Então, o condutor, em período chuvoso, ele tem que reduzir a velocidade, ele tem que ter consciência de que o período para ele ir do ponto A ao ponto B vai ser maior do que ele faria em um período seco, né, com a pista seca. Então, ele deve dirigir-se preventivamente para evitar sinistros e, sobretudo, sinistros que vitimam fatalmente. A gente trabalha também a questão da conscientização do condutor. O condutor deve estar descansado quando pegar o volante para dirigir. Ele não deve ter ingerido bebida alcoólica antes e deve, sobretudo, respeitar todas as regras de trânsito, dirigir preventivamente e, havendo chuvas, que diminua a velocidade, né, seja cortês no trânsito, evite ultrapassar em local proibido. Agindo dessa forma, você aumentará bastante a chance de você chegar com o seu patrimônio e sua saúde íntegra ao seu destino. A gente volta a falar dos problemas, né, provocados ao trânsito por causa do grande número de buracos que estão espalhados pelas ruas e avenidas de Patos de Minas. Os buracos por toda a cidade. A gente pode observar as imagens aqui ao lado desses buracos que a gente percorreu a cidade para poder ver como que está a situação. Buracos e mais buracos que atrapalham e muito os motoristas. Aqui na Fátima Porto não é diferente. A gente pode observar aqui a situação como que está aqui na Fátima Porto e também em
toda a extensão da Fátima Porto, que também vive aí com os buracos. São diversos danos que os buracos têm provocado nos veículos e, como consequência, o dinheiro sai do bolso do dono. Tá complicado, né? Principalmente aqui nessa Fátima Porto, essa parte aqui tá intransitável. Principalmente no dia de chuva, a gente não vê os buracos, aí quebra moto, tá complicado. O que mais acontece é a questão do defeito do carro, porque a gente ficou muito satisfeito com a obra que foi feita aqui, mas o nosso intuito, assim, era andar sem buraco, né? A vontade nossa é que tivesse tudo recapeado. Se for só aqui, mas infelizmente a cidade está sendo muito prejudicada. Já passou da hora do prefeito arrumar isso aqui, né? O comércio aqui tem tempo que atrapalhou o comércio dos comerciantes. Agora terminou de arrumar o córrego e o prefeito não acaba de arrumar isso aqui porque tá passando da hora aí. Não tem condição de andar aqui não aí. A gente está vendo aqui agora o SAMU passando e tendo dificuldade também. Pois é, uai, isso é um absurdo. Uai, tá passando da hora de arrumar isso aqui. Por que que o prefeito não põe as máquinas a trabalhar e arrumar isso aqui, uai? Buraco aqui na Fátima Porto também pela cidade inteira, né? É, tá na cidade inteira. Agora a Fátima Porto aqui já passou da hora. Uai. Olha, segundo a Prefeitura, o serviço de tapa-buracos é realizado continuamente. Hoje, os esforços, de acordo com a nota enviada aos jornalistas da NTV, das 4 equipes, estão voltados para as vias com os maiores estragos e fluxo de veículos. Ainda conforme o município, logo após, as equipes serão direcionadas para atender as demandas solicitadas pelo aplicativo Conecta Patos ou ainda pelo telefone 3822-9718. Agora tem a previsão da meteorologia. O tempo segue instável nestes primeiros dias do mês de abril. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu nublado com possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 21 a 29 graus. Em Coromandel, de 19 a 30. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 28 graus. E em Guimarães, variação entre 19 e 26 graus nesta quinta-feira. Depois do intervalo, a produção industrial varia 0,3% em fevereiro, segundo o IBGE. E Justiça Eleitoral responsabilizará autores de notícias falsas com ou sem o uso das IAs nas eleições. Com o avanço da internet e a disseminação das informações, a Justiça Eleitoral responsabilizará autores de notícias falsas com ou sem o uso da inteligência artificial durante as eleições deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que relatou ataques ao TSE. E é importante a questão da checagem de fatos, principalmente para a Justiça Eleitoral, que há algum tempo vem sofrendo um forte ataque, uma forte carga de desinformação. E se estruturou no sentido do combate à desinformação, seja pelos próprios órgãos da Justiça Eleitoral. Para proteger o processo eleitoral e a liberdade de escolha dos eleitores, o tribunal adota diversas iniciativas, como a proibição de deepfakes, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral e o Programa de Enfrentamento à Desinformação. Ainda nas resoluções das eleições deste ano, o TSE destacou medidas que você, eleitor, pode tomar ao receber informações. Como, por exemplo, o primeiro passo é desconfiar da informação e buscar mais detalhes sobre o tema e quem produziu o conteúdo, e verificar se há outras fontes confiáveis. Também conferir a data de veiculação. A informação pode ter circulado fora da data ou no contexto errado. Ainda, notícias falsas costumam ter erros de português e usar a abordagem sensacionalista com forte apelo emocional. A produção da indústria brasileira ficou negativa na passagem de janeiro para fevereiro. É o segundo resultado negativo consecutivo. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE.
Em fevereiro deste ano, a produção industrial nacional variou negativamente 0,3% frente a janeiro na série com ajuste sazonal. É o segundo recuo consecutivo com perda acumulada de 1,8%. No índice desse mês, assim como observado em janeiro último, observa-se predomínio de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 13 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vale destacar que com esses resultados, o total da indústria encontra-se 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 17,7% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Entre as influentes categorias econômicas, o perfil dos resultados para os 2 primeiros meses deste ano, há maior dinamismo para bens de consumo duráveis, 5,2%, e bens intermediários, 4,8%. Os setores produtores de bens de serviços de consumo semi e não duráveis, 4,1%, e de bens de capital, 3,6%. Também apontaram resultados positivos no índice acumulado no ano, mas registraram avanços menores e intensos do que o verificado na média da indústria, que chegou a 4,3%. Com esses resultados, o total da indústria avança 4,3% no primeiro bimestre de 2024 e mostra ganho de ritmo frente ao registrado no último trimestre de 2023, quando havia crescido 1,1%. Esse maior dinamismo foi observado em todas as grandes categorias econômicas, com destaque para bens de capital, por conta da maior fabricação de bens de capital voltados para equipamentos de transporte, e bens de consumo duráveis, por conta dos avanços observados em eletrodomésticos e automóveis. A produção da indústria brasileira ficou negativa na passagem de janeiro para fevereiro. É o segundo resultado negativo consecutivo e os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. A gente faz um rápido intervalo e já você vai ver que especialista diz que aumento no número de casos de Covid está dentro do esperado. E Patos de Minas adota esquema de vacinação do Ministério da Saúde para a dose única contra o HPV. Você vai ver também que fuga com perseguição e tiroteio termina com motorista preso em Patos de Minas. Como já era previsto pelas autoridades em saúde, o início de 2024 teve aumento no número de casos de Covid-19 em todas as regiões do país, mas com um cenário que não chega a ser preocupante. Em nível Brasil, conforme apresentado pelo painel Coronavírus abastecido pelo Ministério da Saúde, no acumulado o Brasil já registrou 38.729.836 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. E em 2024 já foram mais de 500 mil casos registrados. O pico, até o momento, foi no início de março, entre as semanas 8 e 9 de 2024, o que é esperado pelos estudiosos. Como a gente observou, a gente teve um aumento dos casos de Covid no começo do ano. Então, esse ano a gente teve um pico na semana epidemiológica 8, na 8ª semana do ano. E isso condiz com o que aconteceu nos anos anteriores, Em 2023, por exemplo, a gente teve um pico mais no começo, Foi na semana epidemiológica 1 e 2, mas em 2022 foi na semana 5, 6, 7. Então, ou seja, no começo do ano, geralmente tem um aumento dos casos. O mesmo ocorre no estado. No gráfico do painel Coronavírus atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde, é possível observar que o pico de onda de casos foi na primeira semana do ano em 2023 e, posteriormente, o número de casos foi reduzindo. O mesmo ocorre com o início de 2024, cujas semanas 7, 8 e 9 registram alta. Entretanto, o cenário não é de preocupação, o que não anula os cuidados preventivos. O cenário está dentro do esperado, Então, dentro do estado de Minas, por exemplo, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, a gente tem uma mortalidade de 0,77 por 100 mil habitantes,
até agora, acumulada, né? Então está dentro do esperado. O importante são aquelas grandes recomendações que vão servir para todos os períodos, que é sentir o sintoma respiratório, usar máscara, se proteger, evitar espalhar a doença, porque não é só a Covid que espalha, você tem outras doenças respiratórias que espalham também. E se manter vacinado, né? Inclusive agora já está começando a campanha de vacinação para influenza, e é muito importante que todos possam aderir para evitar sintomas graves e mortalidade. A Fiocruz realizou levantamento sobre o número de mortes de gestantes ocorridas nos 2 primeiros anos da pandemia da Covid-19. As vítimas tinham entre 35 e 49 anos. O estudo aponta que nos 2 primeiros anos de epidemia da Covid-19, o número de mortes maternas foi de 69% no Brasil, com 39% no primeiro ano e 100% de aumento no segundo ano. No primeiro ano de epidemia, o impacto foi maior nas regiões Nordeste e Norte, com 55% e 56% de mortes maternas excedentes, respectivamente. Por outro lado, no segundo ano, houve um desproporcional impacto nas regiões Centro-Oeste e Sul, alcançando 123% e 203% de mortes maternas excedentes, respectivamente, nas mulheres com idades entre 35 e 49 anos. O estudo usou dados oficiais de mortalidade do Ministério da Saúde. Uma doença comum que causa câncer e que pode ser evitada com apenas uma dose vacinal. Eu estou falando do HPV, o vírus que infecta cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas em algum momento da vida. A partir de agora, em todo o país, a vacina contra o HPV pode ser administrada em dose única. E para falar mais a respeito, eu vou conversar agora com a Vanessa Machado, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Vanessa, obrigada primeiro pela disponibilidade. Explica para a gente, foi enviada então uma nota técnica para o município nessa terça-feira, explicando a respeito dessa aplicação em dose única. Para a gente começar, sobre o que trata a nota técnica? Isso, nós recebemos ontem essa nota técnica vinda do Estado, falando que a partir de ontem, né, a vacina do HPV ela vai ser feita em dose única. Até o momento ela era feita em 2 doses, né, fazia a primeira dose, com 6 meses a segunda dose. Então, a partir de ontem, ela é feita em dose única. A respeito da logística, né? Como que está a questão da distribuição de doses no município? Deve alterar alguma coisa? Como que vai funcionar? Não, né? É a mesma logística, né? As unidades de saúde já possuem essa vacina. A vacina ela é a mesma que era feita em 2 doses, né? Então, assim, a gente tem estoque aqui, todas as unidades possuem esse estoque. A única coisa que vai mudar realmente é que quem já tomou uma dose não precisa fazer esse reforço, né, com 6 meses, e quem nunca tomou vai tomar uma dose única. Para a gente reforçar também, são grupos de entre 9 e 14 anos, meninos e meninas, e essa importância, né, a gente reforçar também para os pais, principalmente, levarem as crianças para se vacinar. Qual que é a importância dessa vacina? Então, né, o HPV ele é um vírus que ele pode causar, né, câncer de colo de útero, de pênis, de orofaringe. Então, assim, a prevenção com a vacina do HPV previne esse câncer futuramente. E ele é feito em meninos e meninas de 9 a 14 anos, né? E a gente pede para os pais estarem levando. Essa foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, mas vale lembrar que foi feito um estudo pela Organização Mundial de Saúde, tá? E em 2022 ele já recomendava fazer uma dose. Porque, segundo eles, com os estudos, eles verificavam que com 2 ou com 3 doses, a eficácia é a mesma. Então, para melhorar a cobertura vacinal, que hoje é baixa, né, as crianças e os adolescentes não estão vacinados, então é uma forma de melhorar essa cobertura vacinal e aumentar posteriormente esse público-alvo. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando esse convite aos pais, nessa responsabilidade, crianças de 9 a 14 anos, meninos e meninas, procurar qualquer unidade básica de saúde de referência do bairro onde você mora. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigado, Paula, pelas informações. A gente muda de assunto para uma última notícia, aliás, uma penúltima, né? Porque a gente tem uma última logo após essa que a gente vai mostrar agora, que é uma fuga em alta velocidade após a abordagem da Polícia Militar, que terminou com um acidente de trânsito e o motorista do veículo preso no final da tarde de hoje em Patos de Minas. E a repórter Isabela Sanches, ela tem mais detalhes sobre esse assunto.
Uma perseguição policial foi registrada nesta quarta-feira em Patos de Minas. A perseguição começou na Avenida Marabá e se encerrou com tiroteios aqui no trecho da Avenida São Geraldo. De acordo com informações de pessoas e policiais que presenciaram a ação, o veículo também bateu em vários outros carros e também quase caiu na fossa que existe aqui, no lote onde o carro foi invadido. Os policiais conseguiram apreender o indivíduo e ele foi levado para a delegacia. Amanhã nos nossos telejornais mais informações sobre esse caso que aconteceu hoje, portanto, mostrado aí pela nossa reportagem. Olha, agora sim, uma última notícia. No final de semana, nos últimos dias, uma forte chuva atingiu a cidade de Lagamar e as vias ficaram inundadas em diversos pontos. Hoje foi informado que a inundação ocorreu também por conta do rompimento de uma barragem na região. De acordo com as informações apuradas pelo jornalismo da NTV, a barragem fica em uma área de fazenda que seria ou pertenceria ao prefeito da cidade. Nossa equipe de jornalismo está apurando mais detalhes e mais informações. Você vai conferir amanhã nos nossos telejornais, no 30 Minutos, às 11h30 da manhã, no programa Gui Boaventura e também no NTV News. A gente mostra mais detalhes dessa situação que aconteceu na cidade de Lagamar. NTV News terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.